Saudações, pessoal. Bem-vindos de volta aí ao nosso canal, né? Vamos dar sequência à série de vídeos aí que eu estou postando de forma gratuita, para a gente conseguir aí ter uma noção de como criar uma questão dissertativa, uma questão discursiva de forma eficiente, para que você possa garantir aí com toda certeza a pontuação necessária para a sua aprovação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aí nos dois vídeos anteriores, porque eles são extremamente importantes para a gente entender esse ponto aqui que nós chegamos nesse terceiro vídeo. Beleza? Então, ó, pessoal, vamos para cá comigo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, certo? Para a gente começar efetivamente a construir, né, uma questão discursiva, uma questão aí, uma redação jurídica. Beleza? Então, vê só, pessoal. O nosso examinador, ele cobrou, né, lá 4 questões na prova subjetiva, e essas questões, elas vão tratar das matérias da parte do conhecimento específico. E assim ele tratou no edital. E aí, ó, para a gente afunilar, deixar já claro, pontual, e você pegar esse macete, nós vamos treinar aqui uma questãozinha de direito constitucional, que certamente será uma disciplina que vai ser cobrada lá na prova subjetiva, na segunda fase aí, por assim se dizer, do concurso da PC Bahia. Né? Então, ó, questão teste para a gente analisar aqui, certo? É uma questão que envolve, pessoal, a teoria dos direitos fundamentais. Você tem aí no módulo, né, esse módulo que eu disponibilizei gratuitamente, essa questãozinha. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso entender, ó, o padrão, o perfil de questão IBFC. E pelas minhas pesquisas, pela minha experiência, estou com um banco considerável aí de questões subjetivas do IBFC, não tem tantas, né? Se a gente comparar com outras bancas. Mas eu peguei aqui mais de 50 questões do IBFC. E o padrão das questões que você vai encontrar, certamente, ó, será esse padrão aqui. Como é que vai ser, pessoal? Pelo tipo de texto que ele cobrou no edital, e nós já analisamos genericamente que o texto é um texto dissertativo argumentativo, ele vai lidar com toda certeza uma situação concreta e pedir para que você emita ali um juízo de valor e disserte sobre aquele tema. Então, como é que está a questão aqui? Ele diz assim, ó, estrangeiro não residente no Brasil, sublinha essa informação aqui, ó, extremamente importante, foi preso no município de Salvador. Ao chegar, que tem um pequeno erro de digitação, pessoal, ao chegar à unidade policial, o estrangeiro invocou a proteção dos direitos fundamentais, a fim de permanecer calado em seu interrogatório. Pessoal, aqui nós já temos o tema, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Basicamente, nós vamos discutir, ó, a titularidade dos direitos fundamentais, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E aí, o direito aqui é de permanecer calado, né? Que é um direito constitucional assegurado lá no artigo 5º, como direito fundamental. Ele deu a situação e agora vai para a pergunta, pessoal. Veja só, ó, esse é o comando que você vai precisar resolver lá na questão, vai precisar dissertar. Ele diz assim, com base na situação hipotética, disserte, ó, sobre o quê? Conceito e titularidade dos direitos fundamentais. Base. Ele quer que você traga argumentos conceituais, informações que tragam conhecimento sobre o conceito e a titularidade dos direitos fundamentais. E bem como, aqui vai a segunda parte da questão, bem como se é possível aplicá-los ao caso. Professor, qual caso, a que caso ele se refere? Ao caso objeto da questão. Basicamente aqui, pessoal, o que é que ele quer que você demonstre? Ele quer que você demonstre, primeiro, conhecimento acerca do conceito dos direitos fundamentais, o que são, ou o que é esse instituto. Segundo, ele quer que você apresente conceitos sobre a titularidade, a destinação desses direitos fundamentais. E terceiro, ele quer que você emita um juízo de valor, se é possível aplicar esse conjunto de normas à situação concreta que ele deu. Percebe? Então, como é que você vai construir um texto dissertativo argumentativo? Primeiro,
nós analisamos que o texto vai estar em torno de uma tese, beleza? Que deve ser corroborada por base ou por meio de argumentos e de uma forma lógica e obedecendo uma sequência lógica. Qual é a tese aqui, professor? A tese será sempre aquilo que você vai emitir o juízo de valor, aquilo que ele vai lhe perguntar objetivamente. Nesse caso aqui, a tese que você vai responder é a seguinte, pessoal. É possível ou não é possível aplicar os direitos fundamentais. Ponto. É isso que você vai ter que defender na sua questão. Beleza? Como que eu faço isso, professor? Agora vem o passo. Ó, pessoal, como é simples? A chave da resposta, certo? Ela vai girar em torno... Primeiro, a tese você já identificou. E você vai precisar identificar isso. E vai ser bem tranquilo, porque ele já vai lhe dar o caso concreto e você já vai entender qual é a opinião que ele quer que você emite ali. Não é uma opinião meramente pessoal, é uma opinião baseada em argumentos técnicos. Então, quais são os argumentos para a gente construir uma resposta top para essa questão aqui? 2 argumentos iniciais, pessoal. Primeiro, o conceito dos direitos fundamentais, que com previsão lá no artigo, previstos lá no artigo 5º ao 17, esse é o primeiro argumento. E aí eu coloquei um conceito bem enxuto, que deve ser assim para você, reunir esse conceito e poder interpretá-lo com base nas suas próprias palavras, ou criar um conceito com base nas suas próprias palavras que cumpra ou que traga, obviamente, uma ideia correta. Então, o que é que seriam esses direitos aí, pessoal? É um conjunto de direitos e garantias essenciais aos indivíduos. Professor, como assim essenciais? Como é que eu transcrevo aqui para obedecer esse conceito? Pessoal, os direitos fundamentais, você pode dizer que é todo o conjunto de direitos indispensáveis aos indivíduos. Você pode dizer que é todo o conjunto de direitos que são necessários aos seres humanos, aos indivíduos. Percebe? É esse conjunto aí. E aí, consequentemente, eles servem como instrumento de proteção de que dispõe as pessoas, nós, seres humanos, em face do poder autoritário, arbitrário do Estado. Ou seja, você pode conceituar dizendo que os direitos fundamentais são instrumentos de defesa do indivíduo contra a atuação autoritária do Estado. Ponto. Pessoal, se você trouxer qualquer desses elementos, você já conceitua tranquilamente os direitos fundamentais. E a primeira tese argumentativa, ou é o primeiro argumento que você vai precisar desenvolver. Segundo argumento que ele também trouxe para a gente aí, pessoal, a titularidade dos direitos fundamentais. Nós vamos precisar, ou você vai precisar entender o que é isso aqui. E quando ele fala de titularidade, preste atenção, ele está perguntando o seguinte, beleza, esses são os direitos essenciais aos seres humanos, às pessoas. Mas quando a gente fala aqui para a nossa Constituição, quem são essas pessoas? Quem são os destinatários da proteção desses direitos fundamentais? E aí, pessoal, primeiro ponto, tem muita gente que erra. Por quê? A princípio, a própria Constituição estabelece a titularidade. Quando, professor, e como? É lá na cabeça do próprio artigo 5º. Ela diz assim, pessoal, todos são iguais perante a lei. Aí continua ainda dizendo, sem distinção de qualquer natureza. Mas traz para cá, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade dos direitos. Aí descreve lá a vida, a liberdade, a segurança e assim sucessivamente. Então, tem muita gente que diz o seguinte, a Constituição aqui falou que como destinatários eu tenho brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Ponto. Cuidado. O que é que eu quero que você complemente aí e coloque assim? Quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Quem são os titulares? Coloque assim, pessoal. Todas as pessoas que se encontram em território nacional.
vírgula, independentemente de qualquer condição. Professor, como assim? Pessoal, não importa se o camarada é um brasileiro ou um estrangeiro residente ou não. A nossa Constituição protege todos os seres humanos que aqui estão. Ah, professor, mas não é isso que a Constituição está dizendo, não. Pessoal, vê só. Ó, existem formas diversas de se ler o que está escrito na lei. Por exemplo, a primeira forma é eu analisar somente o sentido literal. O sentido literal é isso aí, seco, brasileiros e estrangeiros. A segunda maneira, que é a mais adequada, é eu analisar a finalidade, o objetivo das expressões. E quando a Constituição diz assim, brasileiros e estrangeiros residentes, leia-se, todas as pessoas que aqui se encontram. Ah, professor, mas isso independe da pergunta vier nos termos da Constituição ou nos termos da jurisprudência do STF? Sim. Cuidado, viu? Independentemente de qual for a pergunta. Beleza? Pontuamos aqui. E o terceiro argumento que a gente mata essa questãozinha aqui é justamente trazer, pessoal, questões que envolvem a jurisprudência do STF sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Ó, deixa eu fechar aqui para você não me ver e ver melhor aí o quadrozinho. Preste atenção. Quando se fala em titularidade dos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal já analisou situações concretas e existem três decisõezinhas, que você precisa, deixa eu interromper para cá, você precisa tomar cuidado. E você pode utilizá-las, inclusive, para robustecer a sua resposta se vier uma questão sobre esse tema. Quando a gente fala de titularidade, pessoal, presta atenção. Três são as decisões que o Supremo já proferiu. Três. Primeiro, como é que funciona a titularidade dos direitos fundamentais por estrangeiro? O STF limitou, restringiu. Preste bem atenção. Como é que funciona? O Supremo disse o seguinte: se os direitos fundamentais eles se relacionam com esse valor aqui, dignidade humana, estrangeiro é detentor de sua proteção. E aí não depende se ele é residente ou não residente. Exemplo, vida, liberdade, segurança, propriedade. Todos esses valores eu estendo para os estrangeiros. Mas se o direito fundamental, os direitos fundamentais, se relacionam com esse valor aqui, cidadania, que é o direito de participação na vida política, eu não estendo para estrangeiro, apenas para brasileiro que possua direitos políticos. Exemplo, votar, ser votado, propor ação popular, eu não estendo para os estrangeiros. Professor, e a pessoa jurídica como titular de direitos fundamentais? Eu estendo esses direitos para proteger o ser humano. Essa é a regra. Protege a dignidade humana. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que é possível estender alguns direitos fundamentais para as pessoas jurídicas. Quais? Aqueles compatíveis com a condição da pessoa jurídica. Exemplo clássico, professor, que eu posso trazer em uma questão: a proteção à intimidade e à privacidade, a honra, a imagem e assim sucessivamente. E, por fim, recentemente, alvo de discussão jurisprudencial, animais como titulares dos direitos fundamentais. Pessoal, se ele questionar isso na prova, você vai marcar que a jurisprudência do STF não reconhece a proteção dos direitos fundamentais para os animais. Professor, pode violar a integridade dos animais? Não, porque essa violação constitui ofensa a esse valor aí, ao meio ambiente. Fechou, pessoal? Beleza? Então, vê como é fácil. Tese, ele vai perguntar para você lhe dar ali o posicionamento. Beleza. Só que você vai precisar defender essa tese, defender com argumentos. Então, para cada questão, você pode ter certeza, você só vai precisar desenvolver 2 ou 3 argumentos que vai preencher o quantitativo de linhas e vai robustecer ou lhe dar robustez na resposta. E você vai atingir ali a pontuação máxima, com toda certeza, ou bem próximo ali da pontuação máxima no que se refere ao conteúdo. Certo, pessoal? Então, primeira questãozinha aí, ele trouxe sobre a titularidade
os direitos fundamentais. E para a gente fechar, né, essa aula aqui, a nossa terceira aula, eu trouxe aqui ainda para vocês, ó, uma sugestão de resposta, certo? Que vai ser enquadrada perfeitamente em uma resposta para lhe dar uma pontuação, ó, extremamente satisfatória. Com uma resposta como essa, pessoal, obviamente que manuscrita, né? Organizada à mão, que a gente vai passar também as dicas aqui, você atinge no mínimo aí entre 20 e 22 pontos por questão. Beleza? E o mais importante, nós vamos ver que essa sugestão de resposta, ela obedece uma macro e uma microestrutura, que se você conseguir reproduzir em toda e qualquer questão, independentemente do tema, você pontua e pontua bem. Vamos ler rapidão, pessoal. Olha a resposta aqui. Ele diz assim, primeiro, né, olha a introdução aqui. Os direitos fundamentais formam um conjunto de normas jurídicas que se destinam à proteção dos indivíduos em face da atuação arbitrária. Ponto. Nesse caso aqui, ó, esqueceu de completar, mas veja que não vai trazer um prejuízo significativo. Ele vai descontar? Vai. Arbitrária de quem, professor? Do Estado. Beleza. Estão positivados na ordem jurídica e servem de base para a legitimidade de uma Constituição. Por quê, professor? Porque o examinador sabe que a Constituição é a norma que se destina a proteger as pessoas, norma que se destina a limitar o poder do Estado. Ponto. No Brasil, a titularidade dos direitos fundamentais é expressada pelo próprio texto constitucional, bem como pela jurisprudência do STF. Nesse sentido, a Suprema Corte, em diversas decisões, já reconheceu que as normas de direitos fundamentais previstas na Carta Magna são extensíveis a todas as pessoas que se encontram em território nacional, sejam elas nacionais ou estrangeiros. Importante salientar ainda que, para os estrangeiros, a proteção dos direitos fundamentais é estendida mesmo que estes não residam em território nacional. Além disso, a jurisprudência da Suprema Corte não reconhece a extensão irrestrita dos direitos fundamentais aos estrangeiros, pois a Suprema Corte entende que os estrangeiros só são detentores dos direitos fundamentais ligados diretamente ao núcleo da dignidade humana. A exemplo do direito à liberdade de locomoção, que é o tema, inclusive, da questão. Assim sendo, no caso concreto, é correto afirmar que deve ser assegurado o direito ao estrangeiro de permanecer em silêncio, bem como todas as demais garantias que se relacionem com a proteção da liberdade de locomoção. Percebe? Pessoal, vê só. Se você aplicar essa forma, se você aplicar um texto padrão como esse, levando em consideração qualquer que seja a pergunta, nesse padrão, nessa sequência que nós vamos construir no próximo vídeo, não dá outra. Ah, professor, eu vou fechar os 25 pontos. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você esteja aqui, ó, entre 20 e 22 pontos. Isso aqui lhe dá, com toda certeza, a sua aprovação. Beleza? E como é que eu farei? Como que esse texto chegou aí dessa forma? Como que eu vou conseguir desenvolver, independentemente do tema ou da disciplina que apareça lá na prova, professor? Se eu aplico uma macro, uma microestrutura de forma sequenciada, eu consigo adaptar para qualquer questão que vai aparecer lá na prova. Como que eu farei isso, professor? Isso aí será objeto de explicação no próximo vídeo, na sequência. Então, não perca, porque você pode pegar essa macro e micro, desenvolver esse texto e adaptando a sua realidade, a sua linguagem, a sua escrita e conseguir com toda certeza encaixar, certo? Uma questão padrão, uma questão que vai lhe trazer isso aqui, ó, entre 20 e 22 pontos, com toda certeza. Fechou? Beleza? Então, pessoal, deixa eu interromper aqui, vou finalizar a nossa gravação por aqui e volto na sequência para o quarto bloco, para o quarto vídeo aí, para a gente construir uma discursiva jurídica padrão. Beleza? Forte abraço a todos.